E quem diria, hein, meus amigos? O ministro Cássio Nunes Marques nos surpreendeu positivamente. Fez uma grande jogada e enfrentou o ministro Alexandre de Moraes. Pois é. Muita gente achou que ele não ia fazer nada, que ele ia ficar em cima do muro, que ele ia lavar as mãos, mas não foi bem isso que ele fez, hein? A atitude dele em jogar para plenário essa decisão simplesmente vai mudar muita coisa e vocês vão entender do que eu estou falando. Desde já eu peço, por favor, deixe o seu like no vídeo, compartilhe ele em todos os grupos que vocês participam e não se esqueça, você que é da cidade de São Paulo, Deicon Silva para vereador 20600 no próximo 6 de outubro. Eu conto com o seu apoio, da sua família, dos seus vizinhos. Embarque nessa comigo porque São Paulo precisa verdadeiramente de um vereador de direita, cristão, conservador, porque a gente tem ali algumas figuras, né? Essa é que é a questão. Ninguém está levantando as pautas que eu estou e eu peço a sua ajuda para chegar lá. Então já anota aí para não esquecer. 20600 para São Paulo mudar de verdade. Olha só, pessoal, para a gente entender o que está acontecendo até aqui, primeiro eu preciso contextualizar. Primeiramente, houve a decisão de bloquear o X no Brasil, que foi única e exclusivamente do ministro Alexandre de Moraes, por isso que se fala decisão monocrática, foi dele a decisão. Tudo porque Elon Musk não cumpriu a determinação dele, tá? Determinação essa que é ilegal, porque não existe possibilidade de censura prévia no Brasil, não se pode pedir o fechamento de perfis ou de exclusão de postagens sem embasamento jurídico. E, segundo as denúncias feitas pela Folha de São Paulo e pelo próprio Elon Musk, era isso que estava acontecendo, né? Alexandre de Moraes, ilegalmente, mandava derrubar contas e postagens, né? E aí o X não queria desobedecer à lei brasileira. Então ele enxergou que as ordens de Alexandre de Moraes eram ilegais, não cumpriu, e aí por isso Alexandre de Moraes ficou pé da vida, não gostou e mandou fechar, derrubar o X, né? Quando tirou o representante do Brasil. Ah, Deicon, mas a empresa estrangeira precisa ter um representante no Brasil. Sim, precisa, o X tinha. Mas aí o representante estava prestes a ser preso. Elon Musk pegou e falou, bom, eu não posso ter isso aqui na minha conta, né? Não posso que alguém seja preso porque eu estou querendo obedecer a lei daquele país. Mas aí tem alguém lá que se diz acima da lei. E aí tirou o representante daqui, não é? Enfim, o X foi fechado e aí para referendar essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes levou o caso para a primeira turma do Supremo, que é composta por ele, Edson Fachin, acho que o Fux, enfim. A decisão foi mantida unanimemente lá. Então, os cinco decidiram manter o X fora do ar aqui no Brasil. Referendaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aí o que acontece? O Partido Novo, juntamente com a OAB, né, cada um ali, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a revisão de algumas questões, como, por exemplo, a revisão da multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes de R$50 mil por dia para quem driblar ali as redes, né, por uso de VPN e acessar o X, dentre outras questões, né? E aí a grande expectativa, claro, essa ação acabou caindo nas mãos do ministro Cássio Nunes, né, esse recurso do Partido Novo e da OAB, e aí a grande questão ficou no ar. Pô, será que o Cássio Nunes ele vai aceitar? Será que ele vai jogar para a segunda turma, da qual faz parte? Será que ele vai jogar para plenário? No vídeo anterior de ontem, muita gente, inclusive, me criticou, né? Eu falei o seguinte, olha, ele pode sinalizar que nem todo mundo se curva para o que está acontecendo. E com isso dá esperança ao Brasil. E com isso dizer, olha, o 7 de setembro precisa ser um recado, né? Isso aqui é a minha leitura, tá, pessoal? E vejam só, pessoal, foi exatamente o que ele fez. Ele matou no peito, enfrentou o ministro Alexandre de Moraes e simplesmente jogou para plenário essa decisão. O que isso significa na prática, Deicon? Olha só, na prática, o caso agora, porque olha só, já estava referendado pela primeira turma, certo? Se fosse qualquer outro ministro, a não ser o Cássio Nunes, talvez nem o André Mendonça, né? Ele que é, o Cássio Nunes, que é terrivelmente seguidor da Constituição, até agora ele tem tomado decisões técnicas, né? Estritamente, e é assim que tem que ser um juiz da Suprema Corte. Ele podia muito bem, se fosse qualquer outro magistrado, dizer o seguinte, olha, já foi referendado pela primeira turma, eu vou lavar minhas mãos, não vou me indispor com isso aqui. Não vou criar animosidade com Alexandre de Moraes. Ele poderia fazer isso, mas não. Ele pegou e jogou a responsabilidade para todo mundo. Agora, na prática, e essa foi a grande jogada, meus amigos, na prática, o que vai acontecer? O caso vai ser deliberado no plenário da Casa. Os 11 ministros vão ter que deliberar sobre isso.
O Brasil vai assistir essa discussão. O Brasil vai ver a motivação e a fundamentação que os ministros vão ter que dar para manter a decisão do X derrubada. Imagina a repercussão que isso vai dar. Gente, eu não estou falando de repercussão no Brasil. Não estamos mais nesse nível. Vocês não estão entendendo? O 7 de setembro está aí. Esse caso vai para plenário do STF. E quem é que comprou briga com tudo isso que está acontecendo? É só o cara mais rico do mundo. É só o Elon Musk. É só o cara que o mundo inteiro para ouvir e presta atenção. Imagina o peso que não vai ter essa decisão no plenário do STF, essa discussão lá, né? Essa discussão lá. E essa reverberação no mundo todo que o Elon Musk vai dar para o 7 de setembro. Na prática, ele vai dizer, olha, olha o que aconteceu lá por conta de um juiz, que o caso foi para plenário, e dias antes, ou dias após, não sei quando vai ser esse julgamento, houve essa grande manifestação aqui na Paulista, que é o centro histórico financeiro do Brasil, praticamente, né? Realmente, muita coisa pode advir depois disso, tá? Além dessa situação, uma decisão pode ser derrubada no plenário da casa, tá? Com essa decisão, que é justamente essa multa aí, impraticável, de R$50 mil. Porque, cara, são 212 milhões de habitantes, segundo aí o último censo. Tem como fiscalizar 212 milhões de pessoas? É humanamente impossível, não dá para fiscalizar. Quem é que vai usar VPN, quem é que não vai, quem é que vai usar por outro meio, não dá para fiscalizar. E aí o que eles vão fazer? Eles vão ter que multar um ou outro para dar o exemplo. Bom, isso seria ilegal. Não podem fazer isso, né? Se bem que tanta coisa que eles não podem fazer e acabam fazendo, né? Mas eles não podem multar um ou outro apenas para dar o exemplo. Eles vão ter que multar todo mundo que acessar. E aí nós estamos falando talvez de centenas ou milhões de pessoas, né? Centenas de milhares ou milhões de pessoas. Vão multar centenas de milhares ou milhões de pessoas que acessarem o X através de VPN? Não vão. Então, como é uma medida impraticável, e claro, como todas as outras, ilegal, essa decisão tende a cair. E a partir daí, se cair uma parte dessa decisão, já é um caminho para cair o restante. Paralelo a isso, meus amigos, nós temos aqui já o placar do impeachment atualizado hoje às 3 horas da tarde, tá? Que é o seguinte, ó. Nós temos aí apoio pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, 148 deputados a favor, e isso aqui é sem precedentes. Nunca antes na história do Brasil tivemos tantos deputados a favor do impeachment de um ministro, né? O que é uma vergonha, 272 indefinidos, então verifique se o seu deputado aí, ele é favorável ou não, verifique as redes sociais dele, né? E 96 que corroboram com ditadura, que corroboram aí em não respeitar a lei e a Constituição só porque ele concorda com a perseguição que é executada no país. No Senado nós temos aí 28 a favor, 37 indefinidos e 16 contra. No Senado a situação é favorável, né? E é de lá que tem que vir realmente a resposta, né? Esse número ele tende a crescer depois do dia 7 de setembro. Lembrando que esse pedido de impeachment será apresentado no dia 9, 2 dias depois, na segunda-feira do 7 de setembro, tá? E é isso, meus amigos. Se você ainda não decidiu se vai ou não estar na Paulista, né? Tem muita gente por aí desanimada. Ah, eu já fui outras vezes, não deu em nada. Gente, desistir é tudo que eles querem que a gente faça. É tudo que eles querem. Eles não querem mais nada. Eles querem que a gente desista, não fale mais de política, não pesquise, não acompanhe mais as notícias, porque aí eles vão poder colocar o plano deles em prática e acabou, né? E como eu venho falando, a gente precisa consolidar, primeiro a gente precisa criar, mas depois consolidar a base de direita, que vai pavimentar aí a vitória, seja do presidente Bolsonaro ou outro presidente que ele indicar em 2026. Assim como a maioria do Senado, que em 26 será 54 cadeiras em disputa, deputados federais, estaduais. E quem é que forma essa base? Vereadores e prefeitos. Em São Paulo nós não temos essa base, lamentavelmente. A gente vê nesse ano aí figuras como Carla Zambelli, como vários outros aí, tentando colocar a família na política, né? A Zambelli colocou não sei se é irmão, se é primo, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora está tentando colocar um outro membro da família. Pelo menos tem nome Zambelli lá, né? Assim como várias outras pessoas aí. Eu não vejo ninguém preocupado. Cara, olha a expressão que a Zambelli tem. Olha a expressão que várias outras figuras aí de direita têm. Se eu tivesse uma expressão dessa,
eu largaria tudo para fazer campanha para dezenas, talvez centenas de vereadores, Brasil afora. Mas não, a galera está concentrando esforços em um. Não, eu quero eleger membro da minha família. Você acha que essa galera está preocupada com a direita? Você acha que essa galera está preocupada com a criação de base? Você acha que essa galera está preocupada com 2026? Em reeleger o presidente Bolsonaro, ou seja, quem vai substituí-lo? Não estão, né? Bom, eu tô. Eu não tô aqui sendo arrogante ou prepotente. Eu tô dizendo fatos. Se você duvida do que eu tô falando, é só pesquisar. Mas eu tô dizendo fatos, né? E se você quer me ajudar a chegar lá, se você quer fazer parte desse projeto, se você acredita no que eu estou falando, me ajude. 20600, ajude, compartilhe com todo mundo, mostre para a família, mostre para vizinhos. Entre nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @silvadeicon, pede material para mim, material digital, material impresso, eu mando para você, compartilhe nos grupos. Quem mora em condomínio, manda nos grupos de condomínio, convença as pessoas. Me ajuda a chegar lá. Se cada um aqui do canal que assiste os vídeos conseguir mais 2, 3 votos, seja de amigo, vizinho, familiar, a gente vai chegar lá. Porque em 2022 foi quase, bati na trave. Então se você me ajudar, fizer esse trabalho esse ano, com certeza a gente chega lá. Tá bom? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.